Bem-vindos a mais um episódio do projeto Achados Relidos com apoio da IFP Rádio. Nosso projeto tem como objetivo valorizar a biblioteca e os alunos do campus União da Vitória do Instituto Federal do Paraná. Hoje eu conto com a ilustre presença de Estela Bugai e Isabelle Luiza, as duas do terceiro ano do ensino médio do curso de Meio Ambiente. Então, para a gente começar, eu peço que vocês contem a trajetória de leitores. Bom, eu sou a Estela e a minha trajetória como leitora ela começou muito cedo, então desde que eu era criancinha eu recebi muito incentivo para ler, então sempre teve livros lá em casa, estava sempre cheio de livros. E aí, quando eu tinha uns 8 anos de idade, o meu pai abriu um sebo. Aí eu acho que não tinha mais como escapar da leitura, que eu tava sempre o tempo inteiro, assim, tinha livro lá em casa, tinha gibi. Tanto quando chegavam os gibis pro meu pai vender, eu fazia, assim, uma curadoria do que eu ia ler antes dele poder vender. Aí eu li bastante nessa época. E aí agora eu acho que é uma constante na minha vida, que eu acho que vai continuar por bastante tempo, assim. Eu não consigo me ver sem estar lendo um livro. A minha história também é um pouco parecida, porque os livros sempre tiveram presença na minha vida, sempre foram algo muito importante. E é realmente como uma presença, sempre foram meus amigos, os livros. E eles também foram o que me aproximou de muitas pessoas também, como a Estela, por exemplo. E meus amigos também, eu sempre falo de livros com todos eles e eu indico muito para eles. E eu também tenho um clube do livro que eu faço parte, que é no Café com Brahma, aliás, se quiserem seguir no Instagram. E também é muito bom saber que é algo confortável. Eu tenho um espaço para falar de livros e que é uma presença de verdade na minha vida e que é muito importante para mim e foi importante sempre e vai continuar sendo importante. A pauta da nossa entrevista de hoje é Hamlet, esse aqui também, do autor William Shakespeare. Então, para começar, peço que um de vocês comece contando um pouquinho da história de Hamlet. Bom, a história do Hamlet, ela conta a história do Hamlet, que é um príncipe da Dinamarca, que ele tá tentando lidar ali com a vida dele depois do assassinato, da morte do pai dele, e o casamento do tio dele com a mãe, que estava viúva. Então ele tá tentando lidar ali com tudo aquilo, e aí ele recebe uma missão do pai dele, que aparece como um fantasma para ele, e o livro todo ele mostra assim a relação dele com essa missão que ele está vivendo, e a história passa por isso, das diferentes dilemas que ele tem nesse trajeto dele. Sim, e ele fala muito, é uma peça de teatro, né? Não é um livro comum, ele é uma peça de teatro. E o Shakespeare, ele traz muito esse negócio de ter o teatro dentro do teatro, ele cita o teatro dentro da peça, e eu acho legal isso, porque ele traz essa coisa diferente, ele traz uma inovação na literatura e no teatro também, até porque o Hamlet é um herói diferente do que é o costume, né? Ele tem medo e ele fala o tempo todo, ele fica nessa dúvida se ele segue mesmo a jornada que foi dada para ele, se ele quer isso, se é a favor das morais dele ou não. Então ele é um herói diferente dos primeiros. E é legal também de ver que acompanha os outros personagens também tendo a visão sobre o Hamlet. Então eles vão vendo assim, você vai acompanhando assim, ao passar dos atos, eles vão falando, você vai vendo a visão que eles têm sobre o Hamlet, sobre as ações do Hamlet. Então é bem legal ver essas diferentes visões que eles têm sobre o Hamlet ali na história. Por que vocês escolheram o Hamlet para trazer para cá? Eu li esse livro no começo do ano passado e eu fiquei muito obcecada, porque eu já tinha lido Romeu e Julieta e eu gostei também, mas não tinha entendido tanto assim esse amor que tem por Shakespeare. E daí eu fui ler Hamlet e eu fiquei muito encantada, assim, porque é muito diferente, é um negócio incrível, eu acho um dos melhores livros já feitos. E aí eu sugeri pra Estela ler, pra gente participar do podcast, e foi por isso que a gente escolheu, sim, porque eu adoro muito a história, eu acho genial, eu gosto muito da escrita do Shakespeare também, eu acho que ele escreve de um jeito incrível, ele traz muito humor e drama, e ele mistura isso e eu acho incrível. E eu acho também que o livro ele traz bastante debates, assim, porque como uma história foi escrita em 1600, faz bastante tempo, né? Ela ainda tá com a gente aqui, e durante o tempo que passou, eu acho que a história foi, tipo, se soltando pelo mundo. Então tem, tipo, várias interpretações, tem várias intertextualidade com outros textos, assim, então eu acho bem legal, assim, que a história ela continua, então, e ela tá tomando espaço
várias partes das artes, assim, então eu acho bem legal. Um livro bem importante. E o que atraiu em vocês dentro? Você falou um pouquinho da leitura, foi isso o que atraiu você para esse livro? Eu acho que sim, e eu acho interessante também a relação. Eu acho que o que me fez ler foi a relação dele com o pai dele, porque eu acho muito interessante mesmo como o Shakespeare trouxe isso, do pai dele ter aparecido como fantasma pra ele, falado que ele tinha que vingar a morte dele, e daí o Hamlet ele aceita isso na hora, mas depois ele fica se questionando se ele faz o que o pai dele quer ou se ele faz o que ele acha que é certo, que a moral dele tá falando que é certo. Então acho que o principal foi essa relação pai e filho. Eu gostei muito de ler o Hamlet porque eu consumi várias histórias na vida que tem referência ao Hamlet. Tanto, por exemplo, que tem o Rei Leão, que a história é uma releitura do Hamlet. A gente leu na segundo ano, né, em português, O Avesso da Pele também, que ele começa com uma epígrafe de uma cena de Hamlet, porque o livro trata sobre um menino lidando com a morte do pai. Então é legal ver a história presente em vários lugares. Então eu acho que eu me atraí pelo livro por causa disso, sabe? Porque ele tem muito, dá pra conferir dá pra ver que o livro tá no nosso cotidiano, sabe? Uma cena marcante. Eu acho que tem várias. Mas eu acho que é muito básica, todo mundo fala dela, mas eu adoro a do Ser ou Não Ser, que o Hamlet passa falando, ele fala muito. Aliás, ele é o personagem com mais falas do Shakespeare, ele é o personagem que mais tem diálogos em todos os livros do Shakespeare. E ele fala muito, e nessa parte que ele fala do ser ou não ser, eu acho muito interessante ver a relação dele com a morte, como ele pensa a morte, porque pra ele a morte nunca esteve lá, ele nunca percebeu a morte até o pai dele morrer, e até ele perceber que ele ia ter que vingar essa morte, aí ele tem que passar a pensar na morte. Depois de ter passado todo esse tempo de privilégio sem pensar na morte, aí ela aparece assim na porta dele do nada, e eu acho isso muito interessante, como esse monólogo dele traz isso, eu acho muito legal. E nessa cena também ele é uma cena que tem um coveiro junto, assim, que ele tá enterrando, ele tá cavando, assim, a cova. E aí o coveiro, ele tá cantando, tá fazendo piada. E o Hamlet, ele fica muito abismado de como que aquilo é normal pra ele, assim, como que aquilo é cotidiano e rotineiro. Então eu acho bem legal isso que a Isa falou, de que pra ele, assim, foi um choque, assim, que parecia muito fora da realidade dele. Então eu acho bem legal, assim, da relação dele com a morte. A Isa tinha falado que viu outros livros antes de pegar o Hamlet. O que você achou no Hamlet? Isso que você achou no Hamlet, você procura em outros livros? Eu gosto muito desse negócio de drama e de tristeza nos livros, é o que eu gosto muito. Então acho que essa parte e trazer um pouco da comédia também pra tristeza, eu acho legal. E eu sempre procuro isso nos livros, eu gosto quando eles fazem piada com a tragédia, sabe? Eu acho que o Shakespeare faz isso melhor que ninguém, eu acho que ele criou isso, de fazer piada com a tragédia. E eu acho que eu procuro isso muito nos livros, mas eu acho que ninguém consegue trazer esse humor de forma tão leve e mesmo assim tratar do que é difícil. E eu tava até conversando com a Estela hoje que a gente sempre pensa na morte e tudo mais, mas a gente evita falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre morte. Mas aí o Shakespeare vem e ele traz a morte de um jeito, assim, cotidiano, porque faz parte da nossa vida mesmo, mas a gente não fala sobre isso. E ele traz a morte para os livros dele, todos os livros dele, né? Tem morte, veneno e traição e tem isso. Ele traz esses assuntos difíceis e ele fala sobre isso mesmo e traz esse humor para dar uma leveza para isso. Ele faz a gente refletir sobre coisas difíceis que a gente ignora durante a nossa vida. E eu acho legal também que esses debates sobre a morte, eles são colocados assim, porque o Hamlet, ele é um príncipe, né? Então é uma realidade muito diferente da nossa. Mas é legal ver que os nossos dilemas aqui da plebe, das pessoas comuns, também elas são inseridas em vários contextos. Então é legal ver que essas similaridades da nossa vida com a vida de pessoas em outras situações e em outros tempos. Então é legal. Vocês falaram da morte, nosso primeiro episódio aqui foi dos Dois Morrem no Final, um livro que trata isso de as pessoas não querem falar da morte, mas tá tão comum. Fica uma recomendação pra vocês também, se vocês não viram. Eu gosto muito desse livro, aliás. A gente leu o livro e a gente viu o episódio também, então foi legal. E do Avesso da Pele também tem na biblioteca. É legal também esse negócio da morte, porque o livro inteiro se trata da morte do pai dele, assim, o cara que tá contando a história. E aí
é legal ver como que a morte, tipo, permeia, assim, a história. Eu acho que é um mudança de estilo, né? Então eu acho interessante ver os debates sobre. Aliás, tem uma cena que o livro todo, na verdade, fala sobre isso, mas o Hamlet diz que não tem por que ele vingar a morte do pai dele se todo mundo vai morrer um dia. O tio dele vai morrer um dia, não tem o que fazer. Então, não tem por que ele vingar a morte se é o destino de todo mundo. A morte vai trazer a vingança naturalmente. E ele fala isso, eu acho muito interessante. E também já chama para uma parte que tem muita religião também envolvida. Porque um pouco desse receio dele de matar o tio dele, vingar a morte do pai, é por causa da religião, porque ele diz que Deus não concorda com isso, que não tem que ser assim. Ele tem muito esse dilema moral da religião que ele traz também, e Shakespeare trata bastante disso no livro. Vocês falaram que trouxe vários entendimentos, morte. O que mais vocês conseguiram pegar desse livro e ver na nossa sociedade atual? Não sociedade, mas no nosso cotidiano. Acho que um pouco da parte psicológica também, porque todo mundo é meio louco no livro. Eles falam disso, eles falam que o Hamlet fugiu pra Inglaterra porque ele é louco, enfim. Todo mundo é tratado como louco no livro. E eu acho que uma das coisas que faz eles acharem que o Hamlet é louco é porque ele tem consciência do que tá acontecendo. Ele não finge que nada aconteceu, porque ele até diz que ele queria muito só viver normalmente, fingir que nada aconteceu igual aos outros, e só atuar normalmente. E eu acho que isso também é algo muito presente, porque a gente não fala de saúde mental, a gente não fala de coisas ruins que acontecem, a gente só ignora e prefere seguir em frente em vez de conversar sobre o que é difícil. Eu concordo com o que a Isa falou. Sim, e que tem vários tipos diferentes de loucura, tanto que tem a Ofélia lá, que ela era. Ela tinha um romance com o Hamlet, daí depois ele começa a ficar Helena Cook. E aí ela também fica assim, e aí é legal ver a relação dos personagens com a loucura deles, é interessante. Além da relação do Hamlet com o pai dele, também uma coisa muito forte assim no livro é a relação dele com a mãe dele. E ele, depois que ele descobre que a mãe dele vai casar com o tio dele, logo depois do pai dele morrer, ele acha que a mãe desrespeitou completamente o pai. E aí ele pega um ódio pela mãe dele, não só pela mãe dele, mas por todas as mulheres, assim, ele despreza as mulheres depois. Ele fala que todas elas são interesseiras e não querem saber, enfim. E isso foi algo que o Freud usou para argumentar no Complexo de Édipo. Falar que muito da forma como a gente vê as pessoas do gênero oposto tem a ver com nossos pais e a nossa relação com eles na infância e dos nossos traumas com ele. Então, Freud usou o Hamlet e isso mostra como ainda está muito presente nos dias atuais e, enfim, Hamlet inspira muito não só a literatura e o teatro, mas também até a psicologia. Tanto desse do Freud, que nessa edição aqui que tem na biblioteca, tem o Freud falando aqui que é o Hamlet está enraizado no mesmo solo do Édipo Rei. Então a informação está aqui. Outra coisa legal do Hamlet é que ele, durante os anos todos, ele foi tendo diferentes interpretações por várias pessoas. Então, quando ele é trazido para o teatro, ele não segue fielmente ao texto, tanto que as pessoas interpretam as relações de formas diferentes. Tanto que, por exemplo, tem o Horácio, que é o amigo dele, que a relação deles no livro ali fica apenas amizade, mas dá pra interpretar como algo a mais que ele tinha ali, porque ele sente um amor muito genuíno pelo Horácio, assim, tanto que quando, no final, o Horácio tem a missão de contar a história do Hamlet para as outras pessoas. Então é legal ver as diferentes interpretações que ao longo dos séculos foram surgindo sobre o Hamlet, das várias peças de teatro. E Hamlet é a peça de teatro mais interpretada do mundo todo, e logo depois vem Romeu e Julieta. Então tem várias interpretações e eu acho muito bonita a forma como a peça traz esse lugar para ter várias interpretações. Acho muito bonito. A gente também, antes da gente ler Shakespeare, a gente leu Como Se Fôssemos Vilões, que não tem na biblioteca, mas é uma sugestão para ter, que é um livro que ele conta sobre um grupo de alunos de uma escola de teatro que eles fazem peças na escola de teatro e eles interpretam Shakespeare, e é legal ver porque eles não sabem desassociar o Shakespeare e as peças da vida real deles e a vida real das peças de Shakespeare. Então é bem legal ver que a história não é só isso, mas é legal ver essa relação deles. E eles são completamente
consumidos pelo teatro. Tipo assim, toda a vida deles gira em torno do teatro, porque eles moram na escola e todos os amigos deles são da escola, então parece que eles vivem uma peça de teatro mesmo. E o Hamlet traz isso, porque até na história aparece uma companhia de teatro na cidade deles. E aí eles falam do teatro dentro do teatro. Eu acho isso incrível, e em Como Se Fossem Vilões também tem isso. Eles falam do teatro, da vida deles, e eles interligam isso, e é muito bonito. E eles também interpretam Hamlet, é a primeira peça que eles interpretam no livro. E nesse negócio do teatro dentro do Vocês teatro... lembram o autor do Como Se Fosse Vilões? Eu não lembro, me desculpe, o autor do livro, mas uma mulher, me desculpe. Mas do teatro dentro do teatro, porque o Hamlet ele pede para os atores interpretarem como foi a morte do pai dele. E aí, pra ter essa ligação, então é bem legal de ver. E no Como Se Fôssemos Vilões tem também um assassinato, então é um suspense, um suspense, né? Que ele vai... Quem tá narrando tá no passado, então não, tá no futuro. Ele tá narrando o passado. E aí, é bem legal de ver a relação deles com as histórias, com o teatro. É bem legal, fica a indicação também. E é legal ver como eles transformam a tragédia, a dor, a luta, a tristeza em arte também. Porque o Hamlet pede pra eles interpretarem a morte do pai dele. Ele transformou o luto dele em arte. Ele trouxe isso pro teatro. Eu acho que o teatro é totalmente isso. Você trazer coisas dramáticas e tristes pra virar arte. Mais alguma curiosidade? Não, agora de verdade acabamos. Não, tem da tradução também, que eu li essa edição aqui, e a tradução, de acordo com a professora de inglês, é uma das mais antigas dos anos 70 que tem do Shakespeare, e até mesmo ali no prefácio, a mulher que fez o prefácio, ela tá falando que a tradução, ela tentou, que muito das traduções, elas tentam ser, tipo, cultas, assim, trazendo um português culto, mas na verdade o Hamlet, quando ele foi escrito, era uma linguagem muito do cotidiano. Então a tradutora ela tentou trazer essa tradução para o cotidiano, para uma linguagem mais cotidiana, assim, que as pessoas possam entender. Apesar de como ela escreveu nos anos 70, agora essa linguagem já não é tão mais informal pra gente. Mas é legal de ver isso, dessas traduções, como que elas funcionam. E que a arte pode, né, chegar pra todo mundo. Porque a gente pensa que, nossa, Shakespeare é um negócio difícil de ler, eu não vou ler nunca. Eu tinha essa ideia também. Sim, mas a gente pega pra ler, a gente percebe que não, a gente entende sim. Se alguém escreveu, a Estela fala isso, se alguém escreveu isso, eu vou ler e eu vou entender. Então a arte é pra todo mundo, a literatura também, e o teatro também deveria ser pra todo mundo. E o livro também é muito divertido de ler, então ele tem mais de 180 páginas, é tipo muito divertido, muito rapidinho de ler. E você fica assim meio vidrado na história. Tipo, eu chegava quando eu não tava lendo e pensava assim, vamos chegar em casa e vamos terminar de ler Hamlet, porque você fica preso na história, então Certo. Eu agradeço vocês por ter vindo aqui, compartilhado a experiência de vocês com o livro e recomendado esse clássico. Sim. Muito obrigada também pelo convite. E portas sempre abertas para caso queiram voltar. Agradeço vocês por assistir.